Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 50. Sim, ontem eu falei capítulo 50, mas o 50 é hoje, ontem foi 49. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 50, condenado à morte. Lembrando, esse é apenas um resumo que eu faço. Eu recomendo aos irmãos a leitura completa do capítulo da Bíblia, lá no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 50, condenado à morte. Durante o julgamento final de Paulo perante Nero, o imperador ficou tão profundamente impressionado com a força das palavras do apóstolo que protelou a decisão do caso, não absolvendo nem condenando o acusado servo de Deus. Mas logo voltou a maldade do imperador contra Paulo, exasperado pela sua incapacidade de suscitar a propagação da religião cristã mesmo na casa imperial, decidiu que apenas se encontrasse um pretexto plausível, o apóstolo seria morto. Então Nero, ele não teve coragem naquele momento de condenar Paulo pelas impressões que ficaram pelas palavras de Paulo. E ele também agora via que o cristianismo avançava mesmo dentro da sua casa. Ele não queria isso e ele tentou agir contra isso de qualquer maneira, mas ele não podia matar sem um motivo plausível, porque senão ele estaria colocando toda a sua casa contra ele mesmo. Não muito depois, Nero pronunciou a decisão que condenava Paulo à morte de mártir, se bem que um cidadão romano não pudesse ser submetido à tortura, foi ele condenado a ser decapitado. E aqui um ponto importante quando a gente lê isso. Nero, para agir contra um cristão, contra o povo de Deus, ele foi contra as próprias leis. Eu e você não podemos confiar nas leis do nosso mundo para nos proteger, achando que vamos confiar em leis de liberdade religiosa, vamos votar em pessoas da igreja para que elas lutem pela liberdade religiosa. Eu e você não devemos confiar nas leis do mundo, nos governos, para nos proteger. Nossa confiança tem que estar apenas em Deus. Quando Nero precisou agir de maneira a condenar Paulo, mesmo sem ele ser culpado de crimes, ele achou e agiu mesmo contra a lei. A lei dizia que um romano não poderia ser torturado, não poderia ser morto daquela forma. E mesmo assim Nero agiu contra isso porque via que estava perdendo terreno, via que o cristianismo estava avançando, e sempre que o cristianismo avança, as forças do mal vão se arregimentar contra mim e você, se estivermos fazendo a vontade de Deus, e elas irão, sim, buscar a nossa condenação, buscar a nossa morte, para tentar parar com que a obra avance. Cabe a mim e a você estarmos firmes em Cristo, para não deixar que nada nos abale. Até os soldados empedernidos que o acompanhavam ouviram suas palavras, e com espanto o viram animado e mesmo alegre à vista da morte. Para alguns que testemunharam seu martírio, o espírito de perdão que manifestou para com os seus assassinos e sua inabalável confiança em Cristo até o último momento mostraram ser um cheiro de vida para a vida. Muitos aceitaram o Salvador que Paulo pregava e sem demora selaram destemidamente com sangue a sua fé. Então aqui o exemplo e o testemunho de Paulo, mesmo em face à morte, a confiança em Cristo, entendendo aquele que morreu para salvá-lo dos pecados. Nada seria mais importante do que se manter firme ao lado de Cristo, nem mesmo que fosse para poupar a própria vida. Então Paulo estava assim, alegre, confiante, animado, para dar mais um testemunho, confiando que aquele poderia ser seu último suspiro em vida, e aquele último suspiro poderia ser a salvação de muitos. E assim o foi. Muitos daqueles soldados que viram como Paulo enfrentava a morte, confiando em seu Deus, no meu Deus, no seu Deus,
confiando em Cristo, que morreu por nós para nos salvar do pecado. Com essa confiança ele enfrentou a morte, testemunhando, mesmo indo para o seu castigo, para a sua condenação. Testemunhou ali, e aquele testemunho converteu a muitos. E aquilo que eu já falei, a gente já conversou sobre o testemunhar a todo instante, em todos os lugares, em todas as situações. Se naquele momento Paulo ficasse abalado, se vacilasse, estivesse angustiado, estivesse ali inconformado por causa da injustiça feita com ele, muitos daqueles que se converteram naquele momento não teriam conhecido a palavra, não teriam conhecido a mensagem. Sua suficiência não estava em si mesmo, mas na presença e na operação do Divino Espírito, que lhe enchia o coração e levava cativo todo o entendimento à vontade de Cristo. O Paulo, naquele momento, as palavras dele, o caminhar dele, a confiança dele não era algo que provinha dele, mas vinha de Cristo. Ele em si já estava cativo de Cristo, e se escondia em Cristo, e era Cristo que vivia nele. E assim deve ser a vida do cristão, assim deve ser a minha e a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando isso acontecer, iremos testemunhar a todo instante. Iremos ter confiança em nosso Deus, confiança em não importa a situação que aconteça, que Ele irá vir por nós, que Ele irá nos suster, que Ele vai cuidar de nós. E estaremos, sim, testemunhando do amor do nosso Deus. A paz celestial que o semblante de Paulo irradiava ganhou muitos conversos para o Evangelho. A paz celestial que o semblante de Paulo irradiava ganhou muitos conversos para o Evangelho. A paz que provinha de Cristo, a paz que só Cristo pode dar, que estava ali no semblante de Paulo, essa paz que apenas Cristo pode dar, estava sendo a luz de Cristo a brilhar aquelas pessoas. Na nossa face, na minha e na sua face, quando conhecermos a paz de Cristo, essa luz vai irradiar e vai alcançar outras pessoas. A paz que apenas Cristo pode dar. O mundo diz que dá paz. As pessoas dizem que precisa de guerras para ter paz. Mas a paz verdadeira provém apenas de Cristo. Uma paz de ter o caminhar, mesmo em meio às dificuldades, tendo a certeza que podemos descansar em Cristo, confiante que nada nesse mundo vai afetar o porvir. Vamos sofrer lutas, tentações, dificuldades aqui, mas com Cristo poderemos avançar. Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo. Será que a nossa vida é assim, a minha e a sua vida? Será que as pessoas que conversam conosco, que têm contato conosco, elas percebem a influência de Cristo em nossa vida? Como Cristo nos mudou, como Cristo dirige o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, as coisas que fazemos. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que pregava, dava à sua pregação um convincente poder. A vida dele, o testemunho dele, dava poder às palavras. Não é só o falar, mas é o agir. Se eu falo e não faço, aquele ditado que a gente conversou ontem, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Quando eu e você, de fato, vivermos aquilo que falamos, isso vai testificar, vai exemplificar, vai dar forças ao nosso testemunho. E as pessoas vão ver a diferença. Porque o mundo usa o ditado do mundo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E todos vão fazendo as coisas erradas. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em favor do cristianismo. A influência espontânea e inconsciente
Não é uma coisa que eu tenho que pensar para fazer, mas o meu contato diário com Cristo, a todo instante com Cristo, já transforma os meus atos em atos de bondade. É uma vida transformada, não é uma vida que eu tenho que pensar para agir. É uma vida verdadeiramente transformada, porque já não é mais nós que vivemos, é Cristo quem vive em nós. A nossa vida, o nosso testemunho diário, é o maior sermão que podemos pregar. Mas muitas vezes estamos preocupados no que vamos falar na frente do púlpito, em como vamos agir na igreja, como vamos, as nossas roupas na igreja, se vamos à igreja no sábado, nos outros dias. Estamos preocupados com os formalismos, mas a nossa vida não testifica da conversão em que dizemos e que pregamos. O argumento, mesmo quando seja irrespondível, pode só provocar oposição, mas o exemplo piedoso tem poder a que é impossível resistir completamente. Você vai falar para uma pessoa que tem que guardar o sábado e você vai dar os argumentos na Bíblia. A pessoa, por mais que ela entenda e compreenda que não tem argumentos contra aquilo, ela vai dar um jeito de negar. O argumento por si só gera oposição. Mas a vida transformada contra isso não tem como resistir. A transformação que Deus faz em nós não tem como a pessoa negar. E é assim que devemos agir. O apóstolo perdeu de vista os próprios sofrimentos que se aproximavam em sua solicitude por aqueles que estava prestes a deixar a lutar com o preconceito, o ódio, a perseguição. Paulo estava indo para a morte, mas ele não estava preocupado com a sua morte, ele estava preocupado com aqueles que iriam ficar, com as lutas que eles iriam enfrentar, com as nossas lutas hoje. Quando Paulo estava ali, as lutas dos outros eram o que preocupava. Será que eles vão se manter firmes na fé? Será que quando eles não estiverem aqui, eles vão continuar caminhando, vão continuar entregando suas vidas a Deus diariamente, sendo batizados pelo Espírito Santo? Dia a dia eles vão ter essa comunhão com Deus? Será que a falta do meu exemplo vai fazer alguma coisa para eles? Vai ser algo negativo? Ou eles vão tirar de mim um exemplo para a vida toda? Paulo estava preocupado com os outros. Os poucos cristãos que o acompanharam para o local de execução, ele se esforçou por fortalecer e animar, repetindo as promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça. E naquele momento, ele estava indo sofrer, e ele estava fortalecendo os outros que estavam ali com ele. Assegurou-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falara, com respeito a seus filhos provados e fiéis. Os seus filhos provados e fiéis. Nenhuma das promessas de Deus irá falhar. Mas, para os seus filhos, que foram provados e foram fiéis. Se formos infiéis, as promessas já não são garantidas. Ah, mas eu tenho lutas, eu tenho dificuldades. A promessa não quer que estaríamos seguros neste mundo. Que estaríamos aqui fora do mundo, numa redoma em que nada de ruim acontecesse para nós, onde não haveria provações, dificuldades. Essa não é a promessa. A promessa é de uma vida futura, uma vida além, uma vida eterna. E essa promessa não falhará. A promessa é que Ele estaria ao nosso lado, que haveria um Consolador. E essa promessa não falha para aqueles que são fiéis. Assegurou-lhes que nada falharia, tudo que o Senhor falara a respeito de seus filhos provados e fiéis. Por algum tempo poderiam estar sob o peso de multiformes tentações. E não enfrentamos tentações? Poderiam achar-se destituídos de conforto terrestre. E quantas vezes não somos privados de muitas coisas? Poderiam, porém, animar o coração com a certeza da fidelidade de Deus. Essa certeza pode confortar e vai confortar o nosso coração, vai nos dar a paz de seguirmos firmes aqui, de não pensarmos nas coisas daqui, não nos preocuparmos com as coisas daqui. Se sua fé se fortaleceu na recordação, de como os patriarcas e profetas confiaram naquele que era também o seu arrimo e consolação, e por quem estava dando a vida, destes santos homens que de séculos em séculos deram testemunho de sua fé, ouviu ele a segurança de que Deus é verdadeiro.
através das Escrituras, através do Antigo Testamento, da vida daqueles que desde o princípio se entregaram a Deus. Os patriarcas e profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi e tantos outros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos outros. Na vida deles ele se fortalecia e buscava fortalecer aos outros. Mas se eu e você não tiramos um tempo para estudar as Escrituras, para ler a palavra, para nos fortalecermos, como teremos forças para enfrentar as tentações aqui, para resistir? Como teremos força para resistir uma prova como essa, ir à morte em paz, confiando nas promessas de Deus? Como eu e você poderemos resistir a isso se não temos o mínimo de comunhão com Deus? Quase 20 séculos se passaram desde que o idoso Paulo derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testificar de Jesus Cristo. Nenhuma mão fiel registrou para as gerações vindouras as últimas cenas da vida deste santo homem. A inspiração, porém, nos preservou seu testemunho ao morrer ele. Como o toque de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, enrijecendo com sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza o eco de uma alegria triunfante. E assim a gente encerra o estudo agora sobre Paulo, sobre a vida de Paulo, como um fiel de Deus que a todo instante estava preocupado com a salvação dos outros, assim como Cristo na cruz pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam ali porque não sabiam o que faziam. Paulo estava preocupado com a salvação de outros, estava preocupado em transmitir paz, em transmitir alegria, em fortalecer a igreja. Será que eu e você, como verdadeiros servos de Deus hoje, estamos também nos preocupando com os outros, dentro de casa e fora de casa, procurando fortalecer, procurando instruir, procurando ajudar? Será que se fôssemos hoje em face de um tribunal injusto, estaríamos com um semblante tranquilo, calmo, em paz, confiando em Deus que as promessas irão se cumprir? Será que eu e você estaríamos convertendo as pessoas porque não é mais eu e você quem vivemos, mas Cristo vive em nós e todas essas coisas são consequências da vida de Cristo em nós? Será que eu e você estamos com a vida verdadeiramente transformadas? Ou será que estamos vivendo um teatro? Brincando de ser cristão, interpretando ser cristão? Será que eu e você estamos dispostos a dar nossa vida por Cristo hoje e fortalecer aos irmãos e ajudar aos irmãos? Ou estamos perdidos dentro da nossa bolha, do nosso egoísmo, focados no nosso eu, no nosso próprio eu? São perguntas que ficam para que eu e você possamos refletir, para que eu e você possamos olhar para a vida de Paulo, como para a vida de tantos outros que as Escrituras nos deixou como exemplo, para tirarmos lições para nós hoje, para vermos que é possível sim ter essa fé, mesmo tendo nascido nesse mundo, mesmo tendo sido nascido com um pecado na nossa carne, que é possível abandonar o pecado, que é possível nos entregarmos completamente a Deus para que Cristo viva em nós. Mas para isso é preciso nos doarmos 100%, é 100% do nosso esforço, para que Deus faça essa obra que é impossível a nós. Ter paz, mesmo em face à morte, confiar, mesmo em meio a tudo ruim ao nosso redor. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente estudar e crescer junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Que possamos, Senhor, ser verdadeiramente a Tua luz a brilhar aqui nessa terra, Senhor. Que não importa o que aconteça, não importa as lutas, provações, tentações, dificuldades, privações, Senhor. Iremos testemunhar que temos paz, a Tua paz, Senhor. E que possamos, Senhor, através do nosso testemunho, da nossa vida, compartilhar essa paz com o mundo. Entregando, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza a fazer a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.